Como é bom ter Jesus no coração. Quando a gente recebe Jesus no coração, a vontade que a gente tem é de ir logo para o céu. Mas Deus nos fala da responsabilidade que nós temos de testemunhar para as pessoas que ainda não têm Jesus. E isso me faz lembrar uma história que Jesus contou, que começa assim. Havia um homem rico que vivia no luxo e no prazer. Ele não se importava com nada e nem com ninguém, a não ser em aproveitar a vida. As pessoas que passavam dificuldade não era problema seu, cada um que se virasse, pois o que ele queria era ser feliz. Você já percebeu que às vezes nós agimos assim? Sempre pensamos primeiro em nós? E isso é egoísmo, e isso é pecado, por causa de nossa natureza pecaminosa. Mas Deus, que nos ama, pois Ele nos criou, Ele enviou a solução para o nosso pecado, para o seu e para o meu. Enviou Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, que sofreu a dor e o castigo do pecado, em meu lugar e no seu lugar, para que você e eu fôssemos feitos filhos de Deus. É o que diz lá em João 1,12. Mas a todos quantos creram, que receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Às vezes nós agimos como aquele homem rico, cheios de pecado e egoísmo. O homem rico sempre dava grandes festas e se alegrava com seus amigos. Mas na porta de sua casa havia um homem tão pobre que pedia esmolas. Ele estava doente e precisava muito de ajuda. Quando Jesus estava contando essa história, ele estava falando para os judeus, um povo escolhido por Deus para anunciar o seu amor a todos os outros povos. Mas aqueles que estavam ouvindo não queriam anunciar o amor de Deus. Eles achavam que Deus era apenas deles. Eles eram tão egoístas e orgulhosos como o homem rico da história que Jesus contava. Você tem falado do amor de Deus para as pessoas? Ou você tem sido orgulhoso e egoísta? Você já tem Jesus como seu Salvador, não já? Então fale aos outros sobre a salvação de Deus. Falar da salvação é contar que Jesus é Deus que veio ao mundo para nos salvar e que nos preparou um lindo lugar para que nós pudéssemos passar a eternidade. Em Lucas 8,39, Jesus disse para um homem, depois de libertá-lo: volte para casa e conte o quanto Deus tem feito a você. Você, criança, fale em sua casa para os seus familiares, em sua escola para os seus colegas, para os seus vizinhos. Fale aos outros sobre a salvação de Deus. Não seja egoísta e nem orgulhoso como os judeus que achavam que somente para eles a salvação, que tudo estava muito bem e que não precisavam anunciar sobre Deus. Os judeus não entenderam que Jesus era o Salvador, que Deus havia enviado. Para eles, a pessoa mais importante era Abraão. Então Jesus continuou a sua história e disse: o mendigo morreu e foi levado por anjos até onde estava Abraão. Isso quer dizer que Lázaro foi salvo e foi morar no céu. O rico também morreu, mas foi para o inferno. Jesus quis mostrar àquelas pessoas, a mim e a você, que se vivemos uma vida de pecado e confiamos nas nossas riquezas, no nosso sucesso, na fama, isso nunca nos levará para morar com Deus. Aquele homem estava num lugar de sofrimento e ele se arrependia por ter sido tão pecador e confiado nas suas riquezas. O homem rico enxergava Lázaro bem longe dele, em um lugar maravilhoso com Abraão no paraíso. Então o rico clamou a Abraão: tenha pena de mim, pai Abraão. Envie Lázaro para molhar minha língua. Na história que Jesus estava contando, diz que Abraão respondeu: claro que não. Você teve sua oportunidade para vir para cá enquanto estava na terra, mas preferiu as riquezas, preferiu ser famoso e ter sucesso.
Você que fez a escolha. Lázaro, ele preferiu ser honesto e crer em Deus. E agora mesmo que eu quisesse, não tem como Lázaro ir até você aí. E nem você pode vir até aqui, pois é impossível. Naquele momento, aquele homem percebeu que estava perdido para sempre. Então ele pensou em seus irmãos e amigos e pediu a Abraão que enviasse Lázaro para alertar os seus familiares sobre a eternidade e a salvação. Então Abraão disse: ninguém poderá sair daqui. E as pessoas estão na terra, elas têm as escrituras sagradas, a Bíblia, que conta sobre essa verdade. Então o homem rico falou: mas eles não lerão a Bíblia. Mas eles vão ouvir uma pessoa que morreu e vão voltar. Se essa pessoa que morreu voltar para contar como é que é depois da morte. Abraão então lhe disse que não é assim. Explicou que Deus enviou profetas, homens e mulheres, para falar sua palavra e avisar as pessoas sobre a eternidade no céu e no inferno. Muitas pessoas escutam, mas não dão atenção. E mesmo que se alguém pudesse voltar dos mortos, eles não ouviriam. Jesus estava falando de si mesmo, pois ele morreu e ressuscitou, e muitos não acreditam nele mesmo assim. Esta história não tem fim, pois você e eu é que vamos continuar com essa história. Se você e eu falarmos de Jesus às pessoas, muitas delas